Olá, meus queridos, estamos iniciando mais um culto online nesta manhã e eu espero que esse devocional que vamos ter venha abençoar a sua vida, consolar o seu coração e direcioná-lo na forma que o Senhor deseja que você venha viver. Amém? Hoje vamos falar sobre o terceiro nível, que é a justiça que pregamos, ou a justiça que devemos anunciar. E eu quero voltar ao texto de Isaías, capítulo 58, mas eu quero retornar lá ao versículo de número 1, quando o Senhor diz e exorta Isaías a pregar aquilo que ele estava recebendo de Deus, e eu creio que da mesma forma que Isaías, nós somos exortados a anunciar aquilo que temos recebido de Deus. Isaías capítulo 58 e verso de número 1, assim nos diz a palavra de Deus. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não só, irmãos, devemos reconhecer a justiça divina, não só devemos nos submeter e praticar a justiça divina, mas nós temos que também anunciar, pregar a justiça divina. Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 4 e versículo de número 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, diz-nos assim a palavra de Deus: que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E aqui não é simplesmente uma exortação de cunho pessoal e individual, mas aqui se revela a responsabilidade que todos nós temos com respeito à verdade que temos recebido de Deus. É nosso dever anunciar esta verdade. O mundo atual é dominado pelo pensamento filosófico baseado no relativismo, onde cada um tem a liberdade de escolher o que quer fazer e como quer viver. E é crime contrariar. É um mundo dominado pelo engano. Mas nós devemos entender que Deus não estabeleceu o princípio de justiça baseado apenas em hierarquia. Eu sou soberano, eu estabeleço as leis, eu sou o Criador, eu mando. Não. O princípio de justiça foi estabelecido com o propósito de se estabelecer a ordem, o bem-estar da criação. O princípio de justiça está baseado não só no caráter de Deus, mas em seu amor por nós. Deus revela a sua justiça, Deus nos envolve e nos convence do seu valor, porque Ele não deseja ver a nossa destruição. Um dos trechos bonitos que eu aprecio, que fala sobre esse assunto, é o texto de Provérbios, capítulo de número 1. E versos de número 20 a 32. Provérbios, capítulo 1, versos 20 a 32, nos fala assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada,
nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Deus de Gênesis e Apocalipse revela o seu amor para com o homem e o exorta, chama a sua atenção, mostrando o caminho da verdade. E por que essa exortação? Por que o chamar da atenção? Porque Deus não quer a destruição. Deus quer a bênção. E por isso, ele tem nos envolvido com a sua justiça. Assim como Deus não quis a nossa destruição e de alguma forma nos fez conhecer a sua justiça, ele também não quer a destruição dos outros. Em Lucas, capítulo 15, verso de número 10, Lucas, capítulo de número 15 e verso de número 10, a palavra de Deus nos diz: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus deseja e quer ver o homem liberto do seu pecado, da sua condenação. E ele tem feito tudo que diz respeito à parte que lhe cabe. Mas dentro da parte que lhe cabe, ele nos deu o privilégio de fazermos parte. E ele tem nos chamado, nos convidado, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, não só nos identificamos com a sua justiça, mas também com o seu amor pelos perdidos. Ele nos confiou a missão de anunciarmos esta justiça, esse amor. Em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos convida agora a nos envolvermos com o seu amor pelos perdidos. Ele que antes nos fez conhecer o caráter da sua justiça e o desejo que ele tem através da prática dessa justiça, que tenhamos uma vida presente, abençoada e também uma vida futura. Esse Deus agora quer nos envolver com o seu amor pelos perdidos. E nós que temos nos identificado com Cristo, também nos identificamos com a sua missão. E temos esta responsabilidade. Porque se de um lado a justiça revela todo o plano maravilhoso de Deus para com o homem, essa mesma justiça também anuncia a grande destruição que sobrevirá
sobre o homem por não acreditar, reconhecer e submeter-se a este caminho de justiça. Então o Senhor nos convida a exortarmos este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este adolescente. Em Ezequiel, capítulo 33, verso de número 6, Ezequiel, capítulo 33, verso de número 6, fala da figura do atalaia, que era o binóculo da Idade Antiga. Eram os vigias das torres que estavam ali para enxergar, perceber o perigo e anunciar em tempo oportuno para aqueles que precisavam se defender e se proteger desse perigo. Ezequiel, capítulo 33, verso de número 6, diz: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, então este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Deus nos tem constituído como atalaias. Atalaias para o nosso cônjuge. Somos atalaia para os nossos filhos. Somos atalaia para os nossos parentes. Somos atalaia para os nossos amigos. Somos atalaias para esta geração. Deus nos constituiu como atalaias. Ele revelou a nós e nós viemos entender o caráter da sua justiça. Ele nos convenceu e nos converteu a esta justiça. E agora, ele procura nos convencer e nos converter ao ministério de pregar a sua justiça. Não é uma opção para nós, é uma ordem. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós aceitamos a fazer parte desse exército, nós somos militantes de uma causa. Se cremos na justiça de Deus, temos que anunciá-la, porque ela é fruto da sabedoria divina, da soberania divina, do amor de Deus pela sua criação. Paulo, dizendo sobre isso, escreveu em 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. É uma responsabilidade. A palavra de Deus nos diz em Tiago que quando nós sabemos fazer o bem e nós não fazemos, nós pecamos. Existe o pecado da ação, quando nós fazemos aquilo que é errado, mas existe o pecado da omissão, quando nós não fazemos aquilo que devemos fazer, até mesmo o que é certo. Anunciar, pregar sobre a justiça de Deus se identifica com o caminho do salvo. Observe 2 Pedro, capítulo de número 2 e verso de número 5. 2 Pedro, capítulo de número 2 e verso de número 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé,
pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus poupou a Noé pela justiça que ele praticava. Mas Deus também poupou a Noé, porque também ele era um anunciador da justiça. O Senhor o convidou a participar da salvação que ele havia criado para ele e para a sua família, mas também Deus o envolveu com a sua justiça, ou seja, Deus o exortou a anunciar o juízo dele sobre a humanidade. E o propósito de Deus era trazer arrependimento. Mesmo na sua onisciência, sabendo que o homem seria condenado. Mas a justiça de Deus exigia que o homem que seria condenado conhecesse o porquê que ele seria condenado. O homem não é inocente, ignorante, e não deve ser com respeito ao caráter da justiça de Deus. E às vezes temos que se conscientizar disso. Nós pregamos almejando a salvação de todos, mas também pregamos para anunciar a justiça que vai condenar aqueles que rejeitarem a salvação de Deus. Quando pregamos a justiça de Deus, mostramos ao homem o caminho da esperança, da vida abundante. Nós estamos dando às pessoas a oportunidade de conhecer a graça, a bem-aventurança que há em Cristo Jesus. Em Isaías capítulo 58, e voltemos lá ao texto que serviu de base para nossas reflexões. Isaías capítulo 58, e lemos nos versículos de número 8 a 11, versículos de número 8 a 11, o seguinte: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Às vezes, Deus coloca em nosso coração a visão de orarmos pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, e devemos fazê-lo. Mas a oração deve preceder a ação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Não haverá um Brasil melhor se não houver a transformação dos homens por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Não há homens melhores sem Deus. Não há família melhor sem Deus. Não há filhos melhores sem Deus. Não há uma sociedade mais justa sem Deus, porque o coração do homem é corrupto e mau. E só Deus pode transformá-lo e libertá-lo. Então, se nós queremos uma família melhor, um Brasil melhor, nós temos que fazer mais do que orar.
Nós temos que pregar. Nós temos que distribuir folhetos. Nós temos que testemunhar. Porque se não fizermos isso e nos limitarmos à oração, não espere que virão coisas melhores. Anunciar a justiça de Deus é anunciar a esperança, é anunciar a oportunidade de uma vida melhor, não só na eternidade, mas também no tempo presente. Por isso, se amamos Deus, devemos amar o próximo. É o que a palavra de Deus nos diz. Quem ama Deus deve amar o próximo, e quem não ama o próximo não ama Deus, porque Deus é amor. Então, anunciar a justiça é um dever, é uma responsabilidade. E não fazemos só por mera obrigação, mas porque cremos naquilo que o nosso Deus nos deu a oportunidade de conhecer e amamos com o amor de Deus, não com o nosso amor egoísta, mas com o amor divino. Não adianta construirmos um palácio, sendo que à nossa volta existem desgraçados e famintos. Porque um dia os famintos destruirão os muros e irão se apossar daquilo que não tiveram oportunidade de ter. Então, um mundo melhor não é um mundo em que somente eu sou abençoado. Um mundo melhor é um mundo que eu e as pessoas da minha volta são igualmente abençoados. Uma família abençoada não é uma família de um marido abençoado, mas é de uma esposa abençoada, de filhos abençoados. E não existe bênção sem a prática da justiça, porque a justiça revela o plano perfeito de Deus para cada um de nós. Se o amor de Deus está em nós, esta é a nossa missão. Se amamos as pessoas que estão à nossa volta, esta é a nossa missão. Se somos cristãos, esta é a nossa missão. Deus não só nos deu o privilégio de conhecermos a sua justiça. Deus não só nos deu o privilégio de vivermos e sermos transformados para praticarmos esta justiça, mas Deus também nos deu o privilégio de proclamarmos esta justiça, que foi esperança para nós, e agora Deus quer que seja esperança para os outros. Devemos pregar, não porque hoje é tempo, porque também há fora de tempo. Não porque hoje as pessoas são receptíveis, porque Noé pregou, ninguém se converteu, mas ele não deixou de pregar. Porque é isso que Deus quer, levar a oportunidade. O que as pessoas vão fazer com a oportunidade que Deus está dando é problema delas. Elas escolhem. Mas nós devemos dar a oportunidade para que elas escolham, para que elas conheçam o plano maravilhoso de Deus. É minha, é sua, é nossa responsabilidade. Que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos ser pregoeiros da justiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, às 8 horas, o pastor Alexandre estará conosco trazendo mais uma porção da palavra de Deus que vai, com certeza, abençoar a sua vida. Então não perca, amanhã esteja conectado conosco. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, um bom dia para todos.